O Flamengo coloca o John Arias na lista de prioridade. John Arias deu sinal verde para o Flamengo. Vou perder a minha noite de sono, ficar preocupado, entrando em neurose. Ai, o Arias vai pro Flamengo. O John Arias, ele não descarta a possibilidade de voltar pro futebol brasileiro. John Arias, o Flamengo está de olho nesse jogador. A torcida do Fluminense tá enfurecida porque John Arias pode ter o mesmo destino de Gerson, Ayrton Lucas, Pedro e agora o colombiano ídolo do Fluminense, campeão da Libertadores, pode estar chegando ao ninho do urubu. E as chances disso acontecer podem ser bem maiores do que muitos imaginam. De acordo com o jornal O Globo, o Flamengo coloca Arias no radar e já tem mapeado reforços para 2026. O Galatasaray, que já tentou contratar ele em 2024, pode entrar forte na briga pelo colombiano que tem contrato com o Wolverhampton até 2029. Mas John Arias, que tá infeliz lá na Inglaterra, deu sinal verde para escutar a proposta do Flamengo. Tudo isso a gente vai acompanhar agora aqui no canal Victorando 2.0. Os últimos 2 vídeos que eu postei aqui vocês curtiram bastante, né, rapaziada? O último agora tá com mais de 700 mil views, em menos de 48 horas, na verdade. Muito obrigado por estar assistindo. Tô falando igual português por galera, pro Cristiano Ronaldo. Vamos pro vídeo, né, rapaziada? Sem muita enrolação, já chega deixando o dedão no like aí, entopa esse dedo no like. E se é a primeira vez que você tá me vendo, meu parceiro, já se inscreve agora aqui no canal. Que no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, mas eu garanto que você não vai se arrepender, porque o Victorando traz sempre conteúdo com muita qualidade. Eu tô falando bem rápido, igual um MC de rap. Tamo junto, vamos pro vídeo estender a história do John Arias. Rapaziada, o Flamengo deu um passo importante no mercado da bola para 2026 ao receber um sinal verde de John Arias para negociações com o Wolverhampton. Como assim, rapaziada? Então o John Arias não tá falando assim que vai vir pro Flamengo, não. Ele falou, tipo assim, ó, escuta lá a proposta dos caras. Do Flamengo, rapaziada, o atacante colombiano de 28 anos, que deixou o Fluminense no meio de 2025, enfrenta dificuldades lá na Premier League, né, rapaziada? Não conseguiu se adaptar com o Wolverhampton lá. O clube tá na lanterna da Premier League e considera opções de retorno ao Brasil. A movimentação ocorre desde sábado, no dia 15, e em meio ao planejamento do Flamengo para reforçar o elenco sob o comando do técnico Felipe Luiz. Aí entra as questões financeiras, né, rapaziada? O Arias foi contratado por 22 milhões de euros pelo Wolverhampton, cerca de 142 milhões de reais. E aí ele disputou 12 partidas oficiais, 100 gols ou assistências em 720 minutos jogados. E o clube inglês ocupa a lanterna da competição com apenas 2 pontos em 11 jogos, o que pressiona o jogador a buscar mais minutos em um time competitivo. E então o John Arias, rapaziada, obviamente tá bastante infeliz lá no Wolverhampton, né, mano? Ele teve pouquíssimas partidas disputadas, apenas 12 partidas oficiais na temporada, e aí não jogou, não fez gol, não deu assistência, o que pra um jogador do nível dele é bastante estranho, né, mano? A gente sabe que o John Arias joga muita bola, esse cara comeu a bola aqui no Fluminense. Toda a torcida do Flamengo tá muito entusiasmada com essa possibilidade de contratar o John Arias, até porque o maluco joga muita bola, isso aí ninguém nega, né, mano? E o torcedor do Fluminense tá maluco com essa possibilidade de John Arias vir pro Flamengo, né, mano? Porque, pô, é a mesma coisa do Arrascaeta sair do Flamengo e daqui a pouco aparecer no Vasco, tá ligado? Todo mundo vai ficar bolado pra caramba, mano. Todo flamenguista vai ficar louco, né, moleque? E o interesse do Flamengo surge como uma oportunidade para o atleta que sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Colômbia e precisa de regularidade. Sendo bem sincero, eu acho que até se o John Arias estiver sem jogar, né, moleque, ele vai ser convocado para a seleção colombiana. Não tem uma disputa muito grande ali naquela posição dele. O John Arias, pra mim, é titular absoluto da seleção da Colômbia. Mas enfim, né, rapaziada, ele não quer arriscar ficar de fora de uma Copa do Mundo, né? E aí entra alguns problemas, né, mano, por causa da idade do John Arias. Muita gente acha que se ele vier pro Flamengo, né, a proposta possivelmente do Flamengo gira em torno de 18 milhões de euros. O que muita gente tá falando que é muita grana para um jogador da idade dele. Representantes do Arias priorizam estabilidade e títulos, critérios atendidos pelo rubro-negro. O Fluminense, apesar da preferência inicial do jogador, enfrenta limitações financeiras para uma recompra. Aí entra uma parada que o Fluminense está sendo assaltado pela diretoria e já tem um tempo, assim, analisando como um torcedor que tá de fora, né, rapaziada? Eu não tô acusando de nada, peço até perdão aqui por falar que tá sendo assaltado, né, porque a gente não pode afirmar sem ter provas. Mas é assim, rapaziada, observando a grana que o Fluminense ganhou no Super Mundial, a grana que ganhou com a venda do John Arias, como que o clube tá enfrentando essas limitações tão grandes financeiras que não consegue dar 18 milhões de euros no John Arias? Enfim, e aí os valores das transferências incluem
17 milhões de euros à vista pro Fluminense, né, mano? Já o Flamengo tá bem longe de estar passando dificuldades financeiras, né, rapaziada? O Flamengo arrecadou cerca de 378,5 milhões com vendas no segundo semestre de 2025, como a venda do Wesley por 162 milhões de reais, a venda do Gerson por 160 milhões. E aí o Flamengo tá com um malote para poder pagar 17, 18 milhões no John Arias, né? Então como que funciona a questão financeira aí da disputa? O Fluminense tem prioridade na compra do John Arias. Então assim, se o Wolverhampton receber uma proposta pelo John Arias, o Wolverhampton é obrigado a comunicar ao Fluminense. Ó, tal time me ofereceu X no John Arias. Você consegue igualar? Se o Fluminense igualar, a prioridade de venda é pro Fluminense. Porém, se a proposta do outro time superar o que o Fluminense, superar a proposta do Fluminense, o John Arias vai pro outro time. Então, rapaziada, obviamente o Fluminense financeiramente aí é bem difícil ele bater de frente com o Flamengo em questão de dinheiro, né, mano? Porque se o Flamengo fizer uma proposta assim, quero dar 20 milhões, até os próprios 18 milhões de reais, é bem difícil atualmente o Fluminense conseguir bater de frente, né? Então, o Fluminense fica meio que uma opção lá embaixo da volta do John Arias. O torcedor tricolor aí meio que tá torcendo só pra ele não vir pro Flamengo, né? O Palmeiras entra na disputa também, tem proposta também, gente falando do Cruzeiro, que ele pode vir pro Cruzeiro. Então a vinda pro Flamengo pode dificultar só nessa questão aí, rapaziada, do John Arias não querer se queimar com a torcida do Fluminense, né? Então a gente sabe que jogador vem por dinheiro, mano. Quem manda pra jogador é dinheiro. Então o John Arias pode fazer igual a maioria dos jogadores aí e falar, tô nem aí, vou pro Flamengo mesmo. Ou ele pode ir pro Palmeiras, que também vai dar uma visibilidade legal pra ele, e ele não corre risco de ficar com a torcida do Fluminense toda odiando ele, né? E aí o Flamengo tem como prioridades também para essa janela contratar um goleiro para ser reserva do Rossi, porque o Rossi não tem um jogador para disputar ali com ele posição, né? O Flamengo gosta dessa competitividade. O Rossi pode estar... O Flamengo tinha o Matheus Cunha, né, como reserva aí, mas ele saiu do Flamengo. O Flamengo busca um zagueiro canhoto e um centroavante móvel, né, mano? Até porque o Flamengo tem um Pedro aí e tal, só que o Pedro não tem muita mobilidade, acaba ficando bastante fora de alguns jogos também por lesão, e aí o Felipe Luiz fica meio louco, né? Ele fica claramente desconfortável e fica com raiva quando o Flamengo não tem um substituto à altura pro Pedro. Muitas vezes o Flamengo sofre, tem que ficar improvisando o jogador, o BH já atuou por ali, só que aí ele mesmo reclamou, falou que não é centroavante. Enfim, né, rapaziada? Então, o Fluminense monitora o caso, mas sem caixa para igualar as ofertas. Palmeiras e outros gigantes brasileiros também sondam, e a torcida do Flamengo reage com grande otimismo nas redes sociais, vendo no ex-rival uma contratação bombástica, né, rapaziada? Mas é isso, né, minha rapaziada? Caraca, eu falei rapaziada nesse vídeo. Prometo que nos próximos vou melhorar minha dicção aí, né? Minha dicção não, minha oratória. Mas é isso. Comenta aí o que você acha. Não tem nada além disso. O Flamengo sonda aí do John Arias. Caso tenha alguma atualização, eu venho aqui e trago pra vocês. Comenta aí se você acha que seria uma boa o John Arias vir pro Flamengo. Acho que qualquer torcedor do Flamengo gostaria de ver o John Arias, né? Muita gente fala que ele tem a cara do Flamengo, aquele jogador raçudo que não se entrega. E ainda tem uma idade competitiva, rapaziada. Rapaziada, de novo. Aprende a falar, burro. E ainda tem uma idade competitiva. Então ele vai chegar, vai poder jogar, vai poder se entregar dentro de campo. Então, assim, tem pelo menos aí mais uns 3, 4 anos onde o John Arias pode atuar em alto nível, porque o BH, até ano passado... cara, pela idade do BH, ele ainda joga muita bola, né? Então, assim, se a gente analisar hoje a vida útil de um jogador, pode se estender até os 34 anos, 35, jogando um nível competitivo consideravelmente bom. Então, é isso. Comente aí, você quer que o John Arias venha ou não? O que você acha? Te espero no próximo vídeo aqui do canal Vitorano 2.0. Esse foi um formato de notícias. Esse canal aqui é um canal onde eu trago de tudo, tá, rapaziada? Não tem meio que um formato muito definido, não. Eu gosto de... apareceu uma notícia, apareceu uma coisa interessante, eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado por estar me assistindo, acompanhando. Te espero no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar menos rapaziada, beleza? Esse é o meu compromisso público aqui com vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!